quero te dizer que eu vou botar em cana o Dias Toffoli, todos os do Supremo Tribunal Federal, vou proceder a botar em cana todo mundo. Enfim, então vamos aqui ao processo crime contra a Câmara de Deputados Federais e também o processo crime contra o Senado Federal e o processo crime contra o Supremo Tribunal Federal. Então, pelo artigo 60, inciso 4 da Carta de 1988, determina a circunstância a autorizar a atuação do Supremo Tribunal Federal. Só que o Supremo Tribunal Federal é um braço armado destes bancos e investidores que estão assaltando o Banco Central do Brasil e que determinaram, através do Jorge Soros, através dos, vocês chamam aqui no Brasil, Illuminati. Eu não chamo Illuminati, eu chamo tudo de safado, ladrão, famílias do narcotráfico que estão já no planeta há séculos e que eles investem em extorsão, em assassinato, em tráfico de drogas, enfim. Então, eles colocaram uma emenda à PEC 10 de 2020 para que fosse aprovado o mais rápido possível pelos deputados federais e também pelos senadores. Então, Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia cometeram um crime lesa pátria, um crime pela lei vigente da lei marcial, é um crime com a pena capital, pena de fuzilamento por espionagem e sabotagem. Então, também o Supremo Tribunal Federal, eles todos já identificados com vasta prova, eles elaboraram leis de que é abuso de poder os juízes determinar a captura de elementos que cometeram crime, é abuso de poder se eles procederem a prender senadores, deputados, é abuso de poder se eles fizerem qualquer coisa que o Supremo Tribunal Federal não determine. Então, todos os juristas do Brasil, da República Federativa do Brasil, todos os verdadeiros representantes patriotas da República Federativa do Brasil, como também os integrantes de 194 países, que o representante da ONU se dignou em dizer nós somos 194 países. Sim, você se dignou, mas a Polícia Internacional está atrás da tua captura, porque você roubou, meteu a mão aí na ONU, entendeu? Acharcou você e 83 países do narcotráfico, você com a China, você com a Bachelet, você com toda essa corja de comunistas, e também consumidores de adrenocromo, isto tudo é Operação Storm. Então, vocês estão fadados ao Alasca, entendeu? A OMS, já está tudo bonitinho. Então, na condição de legislador negativo, porque ele vai ter que se pronunciar que houve um crime contra a Constituição, através de dois documentos, um que está na Câmara dos Deputados e outro que está no Senado e que aprovaram que o Banco Central do Brasil é obrigado a comprar moedas podres, que é obrigado a comprar fundos derivativos de todos os bancos do planeta e também investidores de todos os investidores do planeta que queiram vender para o Banco do Brasil, e o Banco do Brasil é obrigado a comprar sem limite. O Rodrigo Maia falou, não vai ter mais eleição, nós estamos fazendo uma forma para que seja tudo, evitar qualquer, vamos trabalhar com o governo. Meu filho, vocês assaltaram o Banco Central da República Federativa do Brasil, você, Rodrigo Maia, e todos os seus partidos políticos que estão envolvidos nesta trama da PEC número 10. Então, no dia 6 de maio, a Câmara do Distrito Federal aprovou a proposta da emenda constitucional PEC 10 de 2020, que permite o Banco Central adquirir papéis podres dos grandes bancos
e investidores sem limite algum no planeta. A pressa para aprovar essa fraude foi tão grande que o parlamento gerou um texto inconstitucional. Isso porque a Câmara dos Deputados Federais e Senado aprovaram textos diferentes em suas casas, pois houve modificações na Câmara. Logo, o texto deveria ter voltado ao Senado, algo que não ocorreu. Isso é inconstitucional e a petição é feita pelo Cidadania. Com efeito, a inobservância do procedimento profícuo é inconstitucional. Artigo 60, inciso 4 da Carta Federal. A circunstância a autorizar a atuação do Supremo Tribunal Federal na condição legislador negativo considera a ofensa ao devido processo legislativo vício formal revelado, a violação direta ao texto inconstitucional. Só que o Supremo Tribunal Federal, ele está preso, porque eles são narcotraficantes terroristas que fazem parte da facção da Omertá, que estão vendendo moedas podres para o Banco Central do Brasil, e também da facção da Orcrim, que estão vendendo moedas podres para o Banco Central do Brasil, e também da facção Máfia, que está vendendo moedas podres para o Banco do Brasil, que faz parte em sociedade da Open Society Foundation, do fundo BlackRock, do Bank Chase of America, do Banco Santander, do Banco Itaú, do Banco Bradesco, de todos os bancos, que estes escroques assassinos que não deram o hidrocloroquina para as pessoas se salvarem e que o planeta todo está usando e que nós vamos botar em cana. Todos os repórteres que leem o telepronto, porque isso é prova, porque você não é obrigado a ler o telepronto. Você chega e fala assim, eu não vou ler isso aí porque isso aí é crime, me compromete. Eu sou pessoa que levanta opinião, eu tenho responsabilidade com o que eu falo, então eu vou me embora da emissora. Todo repórter tem esse direito, eles não fizeram isso. Então eles ficam falando na televisão, dizendo que o senhor Jair Messias Bolsonaro é genocida, que o senhor Jair Bolsonaro é louco. Isso tudo são ofensas contra a Lei de Segurança Nacional. Nós estamos em guerra. Nós estamos perante a legislação do Supremo Tribunal Militar, através do Código Militar, da Lei Marcial. Então, o Supremo Tribunal Federal já foi visto, o Celso de Mello está em cana, lá na fazendinha dele no interior de São Paulo, e também os que se encontram aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, onde estiverem, eles sabem que estão presos. E senhora juíza da 12ª de São Paulo que prendeu esses dois anciãos que ficaram na porta do Alexandre de Moraes falando sem megafone, só a voz de pulmão, e que foram levados presos. Eu estou dizendo para a senhora que a senhora vai pegar uma cana dura. A senhora entende o que eu estou falando? Hein, juíza de São Paulo? A senhora está entendendo o que eu estou falando? Não está entendendo? A senhora não acredita? Mas as coisas estão acontecendo. Então, senhoras e senhores, eu peço a vocês, por favor, que viralizem isto o máximo possível. Que façam isto ser revelado por todo mundo, porque a casa caiu na Câmara, caiu no Senado e todo mundo vai em cana. Bonitinho, em silêncio, flagrante. Roubaram o Banco Central do Brasil. Como roubaram? Roubaram. O instrumento está aqui, PEC de emenda à Constituição, número 10 de 2020. Da mesma forma que o Celso de Mello, ele não deu entrada
no impeachment do presidente da República, está preso. Atuação monocrática. A mesma coisa que o Barroso. O Barroso, ele não soltou os seus sócios da Venezuela para que continuem a traficar nos estados em que ele tem representantes da Venezuela, o narcotráfico. O narcotráfico continua, hein? O Ciro Gomes continua traficando. Ele continua fumando seu cigarro de maconha. Ele continua cheirando sua carreira. Os senadores também continuam cheirando cocaína. E o dinheiro da cocaína chega todo mês. E eles recebem. Porque eles pensam que esse dinheiro não é detectado. Eles pensam que o dinheiro não é monitorado. É um bando de... Então agora, meus amigos, vamos aguardar amanhecer. São 2h48. Quem falou com vocês foi o senhor Oscar Aníbal Chiapano. Estou juiz corregedor árbitro internacional em 194 países e com trânsito na Sura Muçulmana. Vitalício, tá bom? E eu quero todo mundo preso. Viralize isto e passe para todo mundo. Bota no YouTube, sabe? Bota na CNN, coloca para todo mundo ver.